Nós vamos continuar a nossa reflexão. A série é a Comunidade da Diáspora, Discípulos em uma Cultura Secular, e o texto base, né, o nosso texto que nós estamos olhando, é a história de Esther. É a história de Esther. É uma história muito integrante, como a gente tem visto domingo após domingo, né? Porque ela nos desafia a pensar o quanto muitas vezes nós somos envolvidos pela nossa cultura. O quanto a nossa cultura cria padrões, né? E muitas vezes nós não temos uma visão crítica desses padrões que a cultura muitas vezes nos impõe. Nos impõe. Por exemplo, a cultura nos impõe um padrão de beleza, um padrão de estética. A cultura nos impõe um padrão de música. Um padrão de música. Né? Com o passar dos anos, das décadas, né, as músicas, não sei se foram evoluindo ou piorando, dependendo do gosto musical, né? Você não sabe se foi evoluindo ou piorando, dependendo do seu gosto musical, né? Não sou uma pessoa eclética, não vou tecer aqui nenhuma crítica para não ofender ninguém. Serei neste momento somente, serei politicamente correto com você, ok? Porque, afinal de contas, temos aqui uma plateia e vários gostos musicais. Mas perceba uma coisa, né? Algumas das formas musicais que nós temos hoje, né? Há 20, 30 anos atrás, nós nem sonhávamos. Né? Sertanejo universitário, né? Funk, e tantos outros aí que nós poderíamos enumerar nessa manhã. Então, esses padrões, muitas vezes, nos criam em nós, né? Criam um espectro em nós e nós simplesmente aceitamos os padrões que são nos postos. Por exemplo, Abraham Howard Maslow, né? Ele foi um psicólogo americano e ele criou uma coisa que muitas pessoas hoje ainda usam, aquilo que nós chamamos da pirâmide de Maslow, né? Que é um conceito de realização. Então, o Maslow, ele fala o seguinte, que existe a base da pirâmide, que são aquelas nossas necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, né? Aquilo que nos mantém vivo. Então, as nossas necessidades fisiológicas, né? Ela está no alicerce dessa pirâmide. E conforme você vai galgando, subindo na pirâmide, né? Então, as suas primeiras necessidades são satisfeitas. O segundo degrau seria as nossas necessidades de segurança, casa, trabalho, né? Estabilidade financeira. Então, para aquilo que nos dá segurança. Então, primeiro, fisiológicas, aquilo que nos sustenta na nossa vida, né? Sono, comida e tantas outras coisas, saúde, nossas necessidades de segurança. Um terceiro degrau, as nossas necessidades sociais, os nossos relacionamentos. Família, amigos, né? Casamento, namorada, tudo aquilo que muitas vezes ocupa o nosso espaço. Então, conforme você vai angariando, crescendo nessa pirâmide, você vai mudando as suas necessidades. E o quarto degrau, as necessidades de autoestima. Você se sentir amado, reconhecido pelas pessoas. Então, primeiro, fisiológicas, necessidades de segurança, sociais, relacionamentos, e depois, autoestima. Você pode ver isso muito na nossa cultura, né? Conforme a classe social das pessoas, né? As lutas são diferentes. E o pico da pirâmide é a necessidade de realização. A necessidade de realização. Quando você alcança o pico dessa pirâmide, quando você chega nela, no fim dela, você faz aquela pergunta: afinal de contas, tudo o que eu fiz para subir até aqui valeu a pena? Porque se você pega, por exemplo, do terceiro degrau para baixo, né? São necessidades objetivas. Você consegue resolvê-las de maneira objetiva.
Necessidades fisiológicas. Você tem que trabalhar para comer, você tem que dormir, então você tem um objetivo fixo. Necessidades de segurança, né? Poupança, trabalho. Então você consegue ter o objetivo fixo. Necessidades sociais, relacionamentos. Você também, apesar de relacionamento ser algo complicado hoje na sociedade pós-moderna, mas você sabe, se você quer se relacionar, você tem aí uma forma, né? Um meio, um caminho, um jeito. Mas a partir do quinto, você acaba, do quarto para o quinto, você acaba pensando que não existe mais um objetivo tão fixo. Por exemplo, necessidades de autoestima. Ser amado. Você é amado pelo quê? Pelo que você é ou pelo que você faz? Você é amado pelo quê? Pelo que você é ou pelo que você faz? E daí aqui nós encontramos então os padrões da nossa cultura. Por quê? Porque a nossa cultura vai criar esses padrões para que nós possamos medir se nós somos amados, aceitos ou não. Aceitos ou não. Então existe um padrão de beleza que massacra talvez, né, muito mais as mulheres, esse padrão de beleza, muitas vezes inalcançável, do que aos homens. Talvez, né, porque hoje existe muito homem aí, né, com o padrão de beleza aí exacerbado, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, né, exacerbado. Mas a questão é essa. Você é amado pelo quê? Pelo que você é, pela sua essência, ou pelo que você faz, pelo que você aparenta? Você é amado por aquilo que você é ou por aquilo que você faz? Não existe mais padrão objetivo aqui. A mesma coisa vai acontecer com as necessidades de realização. Não existe, então, mas como que você se sente realizado? Você se sente realizado por aquilo que você tem? Ou, voltando novamente, por aquilo que você é? Por exemplo, na nossa cultura secular, ela nos imprime uma característica mais ou menos assim: você se sente realizado por aquilo que você tem. Por aquilo que você tem. Você precisa ter para ser. E não o contrário. Você precisa ter para ser. Então você precisa ser bem-sucedido financeiramente para você se sentir realizado. Ou você precisa ser bem-sucedido academicamente. Ter um doutor do lado. Ter lá um mestre. MS, mestre. Né? Tem gente que até assina o nome assim, né? Tem assim, ele ganha um aditivo no nome. Doutor fulano de tal. Por quê? Porque ele é doutor. Ele fez aquilo, né? Ele conquistou aquilo. E aquilo, então, agora o define. Será? A pergunta é essa. Será que isso deveria te definir? Será que os seus bens deveriam te definir? Será que os padrões da nossa cultura deveriam te definir? E porque daí a gente vai entrar aqui em questões filosóficas. Qual é o fim principal do ser humano? Por que existimos? Qual a nossa vocação? Por que somos finitos? Por que desejamos algo que, ao mesmo tempo que desejamos, nós não sabemos o que é? Nós não sabemos, nós desejamos muitas vezes aquilo que não nos satisfaz. Talvez você já passou por essa experiência. Né? Você está na sua casa, sozinho, ou acompanhado.
naquele dia bucólico. Sabe aquele dia bucólico que você não tem absolutamente mais nada para fazer? Dia de férias, né? Não o primeiro ou segundo dia de férias, mas lá para o 10º dia de férias. Dia bucólico, você acordou, você falou assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Daí você olha para o lado, olha para o outro, e aquilo começa a te angustiar. Daí você vai lá para a geladeira, você abre a geladeira, você saca lá um sorvete, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, porque daí é bucólico, né? Você quebra todas as regras, Você saca ali um sorvete e você fala assim, eu preciso disso. Daí você come aquele pote de sorvete, ou um pouco, né, se fosse uma pessoa mais comedida, e daí você, acabando aquilo tudo, você descobre o quê? Que aquilo não foi suficiente. Daí você pensa assim, bom, eu não posso comer um outro sorvete, mas eu vou buscar uma outra coisa. Daí você vai na sua despensa e você encontra ali uma barra de chocolate, e você fala assim, ok, né? Talvez isso aqui vai me satisfazer, talvez isso aqui vai preencher essa necessidade que eu tenho de existência. E daí você abre a barra de chocolate, você come a barra de chocolate, e ao final da barra de chocolate você sente o quê? Culpado. Porque você pensa assim, não deveria ter feito isso. Porque afinal de contas, aquilo não resolveu o seu problema. Gente, eu estou falando aqui de uma situação que parece até geocosa. Até geocosa. Você fala assim, mas o que é isso, pastor? Mas isso acontece em outras esferas da nossa vida. Você pode migrar de profissão para sentir-se realizado. Você pode migrar de relacionamento para relacionamento para se sentir o quê? Realizado. A questão é o custo de tudo isso. C.S. Lewis, né, ele vai dizer o seguinte, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-los, mas somente de despertá-lo, de seguir, de sugerir algo ou alguma coisa mais real, mais palpável. E é aqui que está a questão. Lewis está dizendo o seguinte, que a gente não vai encontrar na nossa vida, na nossa experiência, nada que de fato possa satisfazer todos os nossos anseios. Então deixa eu te contar uma coisa, da perspectiva bíblica teológica, existencial, da perspectiva bíblica teológica existencial, ou seja, daquilo que está em você. Você está buscando coisas, você tem uma busca infindável. Você busca e nunca encontra. Você tenta e nunca acha a verdadeira resposta. Lewis está dizendo isso aqui, olha, você está procurando no lugar errado. E isso mostra que o nosso mundo não é uma fraude, mas isso mostra que nós fomos feitos para uma outra realidade. Ou melhor, algo ao qual muitas vezes nós não conhecemos, pode satisfazer o nosso coração. Então, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir o livro de Esther aí, para a gente tentar construir uma resposta para esse dilema hoje. Porque a nossa cultura secular vai dizer o seguinte, que para esse dilema, dessa busca infindável, basta você ter mais dinheiro, mais sucesso, mais sexo, mais e mais, mas perceba, é uma roda sem fim.
é uma roda sem fim. Quanto mais você experimenta, mais você deseja ter. E aquilo não sacia o seu coração. Esther, capítulo 2, a partir do verso 19, diz o seguinte: até o 3:1, nessa manhã. Como vocês sabem, nós estamos estudando, tanto de manhã como à noite, o livro de Esther. Então, se você ficar meio perdido, não se turbe o vosso coração. Você pode ir lá nas nossas redes sociais e encontrar os sermões gravados, tanto no Spotify quanto lá no canal do YouTube. Então, veja o seguinte, a partir do verso 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano, o que contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrir-se que era verdade, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. 3:1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Somente até aí. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Ou melhor, deixa eu te lembrar de alguns contextos aqui. Né? Sempre bom lembrar. Como diz um amigo meu, mais sábio do que eu, ele diz assim: repetir nunca é demais. Repita sempre, pastor. Então, vou repetir seguindo o conselho de alguém mais velho e mais experiente do que eu. Então, vamos lembrar. Olha só. O texto aqui acontece aonde? No 5º século antes de Cristo. Então, qual que é o período, o momento histórico, né? Então, nós estamos no 5º século antes de Cristo, aonde o Império Persa é a grande potência mundial, tendo 27 províncias sobre o seu domínio, o maior império da história. O livro de Esther relata a história dos judeus não praticantes, ou seja, é uma história dentro da história. Enquanto Esdras e Neemias relembram, ou contam, melhor dizendo, a história dos judeus que saíram na diáspora, os judeus que saíram para a volta de Jerusalém. Os judeus do livro de Esther, eles são aqueles que foram assimilados pela cultura da Pérsia. Então isso é muito importante. Esses judeus fizeram uma opção de ficar no império para não enfrentar a reconstrução do muro de Jerusalém. Então é um filme ou uma história dentro da história, porque muitas vezes dentro das nossas comunidades nós conhecemos de maneira muito mais vibrante a história de Neemias, de Esdras, dos avivamentos, aquela coisa, e Esther fica meio assim, né, na poeira da história. Mas esse livro é muito importante, até mesmo para aqueles que foram para Jerusalém. Porque Jerusalém era parte das 127 províncias do reino de Xerxes. Então guarde essa informação que mais tarde você precisará. Então uma outra característica que a gente sempre lembra desse texto é que em nenhum momento nós vemos ou lemos o nome de Deus. Então, talvez o livro de Esther ele caminhe mais ou menos lado a lado com o livro de Jó. E por quê? Porque tanto no livro de Esther como no livro de Jó, Deus está, na maior parte do tempo, trabalhando aonde? Nos bastidores da história. E isso é o que acontece com a gente. Muitas vezes.
Eu sei, na nossa espiritualidade, né, evangélica, nós estamos acostumados a ouvirmos as narrativas grandiosas dos feitos maravilhosos de Deus na história. E as narrativas mais ordinárias, porque essa narrativa é uma narrativa ordinária. Essa narrativa tem a ver com a nossa vida de segunda a sábado. Nos momentos aonde Deus não aparece. Nos momentos aonde nós temos dúvidas. Aonde nós somos testados na nossa fé e naquilo que nós cremos. Esse é o contexto deste livro. Entendendo esse contexto, então, meus queridos irmãos e irmãs, deixa eu te mostrar alguns princípios sobre a nossa conversa. A cultura secular do politicamente correto nos convida a não negar a nossa fé, mas a escondê-la para evitar problemas. Perceba uma coisa, é muito discreto isso, mas a nossa cultura, ela não convida a gente a negar e a rasgar a nossa fé. Perceberam isso? Mas a nossa cultura fala assim, olha, não se exponha. Não se exponha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você o que está acontecendo hoje no nosso país chamado Brasil. Nas redes sociais como Facebook, Twitter, se você colocar alguma manifestação de fé, você pode ter a sua conta bloqueada. Você sabia disso? Por exemplo, uma grande pleitora do movimento da editora Fiel, a Norma Braga, ela colocou agora um post lá, acho que no Instagram, em algum lugar, e ela tinha comentado um outro post, uma outra mensagem na rede social de um conhecido dela. E ela tinha colocado glória a Deus, ou amém, era alguma coisa assim. O Facebook disse para ela assim, essa manifestação, essa sua fala, vai contra as regras da nossa comunidade. Não se manifeste. Não se manifeste. Fique em silêncio. Não mostre quem você é. Mais e mais vezes nós vamos ouvir isso. Mais e mais vezes É interessante, né? O nosso mundo, a nossa cultura se diz plural e se diz tolerante. Mas na verdade é o inverso. A nossa cultura não é plural. E muito menos tolerante. E muito menos tolerante. Então, o que acontece? Ela fala assim, fique em silêncio. Você não precisa negar a sua fé, só não fale. E olha que coincidência. Verso 20 do texto que nós lemos. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família. Verso 10 do capítulo 2. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família. Fique em silêncio, Esther, porque você pode ter o quê? Problemas. Não dê testemunho. Não fale quem você é. Não fale qual é a sua essência. Não fale dos seus princípios. Seja assimilada. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque a assimilação é muito mais confortável do que a resistência. Você se parecer com todo mundo, gera muito mais aceitação do que você ser diferente. Então lembra da pirâmide de Maslow? Um dos degraus aonde não existe um objetivo muito claro é o quê? A aceitação. Afetivo.
se sentir amado, aceito. E daí a cultura diz o seguinte, para você se sentir amado e aceito, você precisa então ser assimilado, fique inquieto. E perceba, a pressão para se conformar veio dentro da própria família de Esther. Ela não era apenas do Império Pagão, o tio dela. Quem deu o conselho a Esther? O tio dela, o tutor dela, o mentor dela. Falou, Esther, não fale quem você é. Agora veja só, muitas vezes a pressão para a gente não demonstrar a nossa fé pode vir dentro do nosso próprio lar. Era tão importante mesmo ela não falar quem ela era. Era tão importante. Era mesmo tão importante para ela esconder a sua origem judaica. É tão importante para nós esconder nossa fé, para ganharmos estabilidade, sermos amados na universidade, ou nos encaixarmos melhor no ambiente corporativo, ou ganhar uma amizade dos nossos colegas do grupo, ou não sermos cancelados pelas nossas opiniões nas redes sociais. Será que esse custo vale a pena? A pergunta é essa. Tim Keller, no seu livro Falsos Deuses, ele vai dizer o seguinte: achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso nunca é verdade. Nós achamos que os ídolos são coisas horríveis, mas isso não é verdade. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas do quê? Da vida. Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Lembra do vazio do Lewis? Só Deus pode tampar. Deus é aquela realidade real, vamos dizer assim, sermos redundantes. Deus é essa realidade real que pode tampar essa ânsia que você tem no seu coração. Qualquer outra coisa é um ídolo. Qualquer outra coisa é um ídolo. E qualquer outra coisa boa também é um ídolo, porque ela não pode tampar aquela realidade. Agora veja uma coisa. Esconder a nossa fé e não vivenciá-la plenamente, damos lugar à idolatria, é o que o Tim Keller está dizendo. Quando nós escondemos, quando nós ficamos nessa espiral do silêncio, quando nós não professamos a nossa fé de maneira pública às pessoas, quando nós não obedecemos aquilo que Jesus nos deu como legado de testemunhar a nossa fé, de quem nós somos e qual é a nossa essência real, nós então podemos cair no dano da idolatria. Que por sua vez faz com que negociemos os princípios e valores da palavra de Deus. A pergunta é: quais princípios e valores, então, Esther negociou ao ficar calada, ao ficar em silêncio? E é simples, meus irmãos, quando você abre a Bíblia, principalmente no livro de Deuteronômio, no livro de Levíticos, no livro de Números, onde estão ali o compêndio da lei judaica. E se você pegar o compêndio da lei judaica e aplicar à vida de Esther, você vai perceber que ela não cumpriu absolutamente nada do que estava ali. Sabe por quê? Porque ao você entrar nessa espiral do silêncio, você perde o compromisso com a sua fé. Você perde o compromisso com a sua fé. Quando você não se identifica como um discípulo de Cristo Jesus, você perde esse compromisso. Já percebeu isso? Você se sente um pouco mais livre quando você não fala quem você é?
Então deixa eu contar um pecado para vocês. Posso? Não, mas pode ficar tranquilo. Não vai, ninguém vai ficar escandalizado. Não, eu acho que talvez alguns fiquem escandalizados. Mas perdoe esse pobre pecador. Há um tempo atrás eu participava ali de um grupo de pessoas que jogam futebol. Eu entrei num grupo de pessoas que jogam futebol. Né? Então, quanto mais tempo... A intimidade nunca se volta atrás. Já perceberam, né? Quanto mais tempo você passa em um grupo, mais íntimo você fica daquelas pessoas daquele grupo. Então as pessoas começam a perguntar para você, né? O que você faz? Quem que você é? Qual que é a sua profissão? E assim, eu fiquei meio, sabe? A pessoa chegou e falou assim, e aí, velho, tudo bem e tal? Você é um cara legal, né? Poxa, o que você faz? Sabe aqueles 30 segundos que parecem 5 minutos na sua cabeça? E você dá um monte de saídas, um monte de possibilidades de você tentar desconversar, tentar mudar a sua pergunta. E aquilo se torna tão desconfortável para você falar o que você faz. Porque eu não sabia a reação das pessoas ao momento que eu falava, não, eu sou um pastor de uma igreja evangélica. Talvez alguns iam sair de perto com medo do bolso, né? Outros iam ficar receosos porque iam pensar, poxa, esse cara deve ser um xiita, sei lá, qualquer outra coisa, né? Hoje é muito complicado esse tipo de testemunho. E a gente se nega, então. A gente se fecha. Porque você está rotulado. Porque a cultura te rotulou. E porque você quer ser amado. Porque você quer ser querido. E daí, perceba só uma coisa. O que isso se torna um ídolo para mim? O que se torna um ídolo? Ser amado e ser querido. Ter medo de perder o respeito das pessoas ao professar quem eu sou. Ao dizer quem eu sou. E afinal de contas, eu vou me sentir muito mais livre. Perceberam a idolatria aqui? A pergunta é, o que Esther então negociou? Se você olha, Esther foi usada, ou deixou ser usada, tanto por Mordecai quanto por Xerxes. Esther negociou. Ela quebrou a ética bíblica da sexualidade. Porque a ética bíblica da sexualidade vai me dizer que o sexo é para o casamento. E Esther usou o sexo e a sua beleza para quê? Para angariar degrau social, para ganhar espaço dentro da sociedade, você queira ou não. Perceba o texto que nós lemos semana passada, capítulo 2. Esther, ela pertencia ao harém do rei. Não era? As mulheres que foram selecionadas, elas pertenciam ao harém do rei. E daí elas iam se deitar com o rei durante uma noite. E se o rei gostasse delas, elas voltariam. E perceba, o rei tinha que lembrar o nome da mulher pelo nome. Ela tinha que lembrar, né, da mulher pelo nome. Esther, a nossa heroína. E não deixa de ser assim. Ela, neste momento da história, negociou os princípios e valores do reino de Deus. Esther se casou com alguém que não compactuava, que não cria nas mesmas coisas que ela cria. E naquele momento da história, não poderia ser feito isso. Esther se dobrou ao sistema da Pérsia.
sem uma visão crítica do que estava fazendo. Por quê? Ela se calou. Ela se calou. Agora, a questão é, como vencer essa espiral do silêncio? Como a gente ganha significado e verdade naquilo que nós cremos? E talvez Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 13, nos dá uma visão, diz, olha só o que Paulo vai dizer no capítulo 2, no verso 12 de Filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês. É lógico que você pode pensar, mas então quer dizer que eu tenho, como que eu coloco isso? Eu vou virar um legalista, né? Porque eu tenho que pôr em ação. Não, perceba, olha só o que diz o verso 3. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E o que Paulo está mostrando aqui para nós é a sinergia que existe na esfera da santificação. A sinergia que existe entre aquilo que Deus está fazendo na minha vida e com o meu coração aberto, eu aceitar aquilo que Deus está fazendo na minha história. Eu me engajar com aquilo que Deus está fazendo. O que Paulo está dizendo aqui aos filipenses é: engaje-se. Engaje-se, coloque em ação a salvação de vocês, engaje-se. Deus está fazendo algo em vocês, Deus está fazendo algo através de vocês, então engaje-se nisso, ponha em ação isso, testemunhe, testifique, transforme a sua fé em algo palpável. Isso é tanto verdade que em Romanos capítulo 12, de 1 a 2, que é um texto conhecidíssimo nosso, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam, percebam, se coloquem, se deem, se transformem em um sacrifício vivo e real, um testemunho vivo e real do que Deus está realizando na história. Não negue, não fique em silêncio. Não fuja das suas responsabilidades em relação ao reino de Deus. Porque perceba uma coisa, versículo 2. Não se moldem, então, não sejam assimilados ao padrão deste mundo. Foi o erro de Esther. Não se dobrem ao sistema. Mas, agora perceba, quando você se torna um testemunho vivo, quando você se engaja naquilo que Deus está fazendo na história, aqui está a coisa mais importante do texto. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja uma coisa. Nós gostamos demais do final do versículo 2. No final do versículo 2 de Romanos 12. Nós queremos o versículo 2 de Romanos 12 na nossa vida, não é verdade? Que é o final, tipo assim, quem aqui não deseja experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem não deseja aqui? Quem não deseja ter uma vida mais leve? Quem não deseja experimentar todas as promessas que Deus tem nas suas sagradas escrituras para a vida? Quem não deseja? Quem não deseja ter uma educação de filhos, ou um casamento, ou algo melhor, aquilo que se manifeste como boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe? Quem não deseja isso?
Mas você precisa lembrar que esse final é uma condicional. Ou seja, esse final aqui, você só pode viver se você fez o que estava na parte anterior do versículo. Ou seja, se você é alguém que é assimilado pela cultura, se você é alguém que nega os seus princípios, e que nega os princípios do Evangelho de Cristo Jesus, em todas as áreas da sua vida, se você relativiza o pecado, se você relativiza o pecado, e seja qual for o pecado ao qual você está envolvido, se você relativiza, você me desculpa, você não vai experimentar o final desse versículo. Você não vai experimentar o final desse versículo. Por quê? Porque a sua vida não se tornou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não colocou a sua salvação em ação. Você não abriu o seu coração àquilo que Deus está fazendo na sua história. E sabe o porquê disso? Sabe o porquê disso? Simplesmente porque você não quer perder. Porque Jesus vai dizer o seguinte: para você ganhar, você precisa perder. Sabia disso? Esses dias o Juliano estava falando comigo sobre as escolhas que nós fazemos. Daí ele falou assim: toda grande escolha exige uma renúncia. Ele está certo. Ele está certo. Toda a grande escolha exige uma renúncia. Para ganhar algo, você precisa perder. Para você ganhar a vida, você precisa perder a vida. Jesus ele vai usar essa lógica durante todo o seu evangelho. Mas a gente não aprende. A gente não abre mão. Esther controlou a sua fé e tentou manipular as situações. E abriu mão de tudo isso. Agora, uma segunda coisa. Por mais que você se esforce para controlar e manipular situações, ainda assim você descobrirá que você não está no controle. Por que eu digo isso? Mardoqueu, o grande manipulador da história de Esther. Se você prestou atenção até agora, nas leituras que nós fizemos, o grande manipulador da história de Esther é o Mardoqueu. Que rapazinho, né? Sagaz. Agora veja só, versículo 23. Por isso, depois de investigar, então perceba o seguinte, antes, Mardoqueu ele vai ao pátio do rei, né? Da cidadela de Suzã, e ele então ouve 2 oficiais do rei fazendo o quê? Uma conspiração. Perceba então que conspiração contra governantes não acontece somente no Brasil do século XXI. É coisa que na política sempre teve, né, junto. Então, o que acontece, como diz Salomão, não existe nada de novo debaixo do céu, né, debaixo do sol. Então, olha só, ele tem essa informação. Ele passa essa informação para Esther, sua sobrinha. A Esther passa essa informação para o rei. O rei investiga, versículo 23, então. Depois de investigar a informação e descobrir-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Os 2 conspiradores foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Olha só. O Mardoqueu salvou a vida do rei. Pergunta: o que o Xerxes deveria fazer? Honrar, promover
abençoar, sei lá, dar um prêmio para o Mardoqueu. Mas o que acontece? Verso 1 do capítulo 3. Depois desses acontecimentos, depois de um tempo, o rei Xerxes honrou Amã. Depois de tudo que Mardoqueu fez para angariar espaço, controlar, manipular todas as situações, perceba, ele não estava no controle. Você já passou por isso? Não, seja sincero. Você manipulou, você... pensando até no bem, no seu bem, na sua carreira, no, sei lá. Não estou falando... Perceba, não existe... Era a cultura da época. Não existe um crime imposto aqui ao Mardoqueu. Não existe um crime imposto ao Mardoqueu. Nós estamos falando na esfera da fé, das coisas que ele fez. Mas não existe um crime diante do Império Persa imposto ao que o Mardoqueu fez. Ele estava fazendo tudo, talvez, na legalidade da lei. Não na legalidade da fé, mas na legalidade da lei ele estava fazendo. Ele olhou as oportunidades, ele viu os editais do rei, ele entrou em ação, ele fez tudo o que poderia fazer. E ele achou que ele estava no controle de todas aquelas coisas, sabe? Ele achou que aquilo fazia sentido, que ele ia alcançar o reconhecimento do rei. E depois de tudo, o amigo dele, ou não sei se é amigo, porque não vai ser muito amigo não, né? Mas um desconhecido, vamos por assim, um desconhecido neste momento da história, um desconhecido recebe a promoção. Você já passou por isso? Você ser o cara que rala lá no trabalho, na empresa, na coisa, e você foi rejeitado, você não foi olhado, você não recebeu a sua aceitação? Você não ganhou aquele tique no final, depois de tudo? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena para Mardoqueu, para Esther? Tudo que ele sonhou, tudo que ele quis. E a pergunta é se valeu a pena aquilo que você fez. Se valeu a pena. Porque, veja bem, contra o controle e a manipulação, você usa a entrega e o descontrole. Você não pode querer controlar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A cultura, a sociedade, tudo diz que você tem controle sobre a sua vida. É mentira. Você não tem controle sobre a sua vida. Tanto é verdade que Jesus, em Marcos capítulo 8, versos 34 a 37, vai dizer o seguinte: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, preste atenção, Jesus está ensinando a multidão sobre exatamente esse ponto que nós estamos tratando aqui do texto de Esther. Se você acha que você tem o controle sobre tudo na sua vida, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E daí Jesus começa a quebrar aqui toda essa expectativa de controle que nós temos. Se você deseja me acompanhar, se você deseja me seguir, se você deseja ser meu discípulo, se você deseja de fato caminhar dia após dia comigo em uma transformação, em uma renovação da sua vida, perceba, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Você não tem o controle, não é seu o controle. Não está sobre você o domínio das coisas. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará, porque a sua vida, aquilo que você tem, aquilo que você é, a partir do momento que você me segue, Jesus está dizendo para os discípulos, a partir deste momento,
Tudo que você é está sob o meu controle. Então você nega a si mesmo, você perde para ganhar. E daí ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta Mardoqueu usar a sobrinha, fazer intriga, tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então deixa eu te falar uma coisa, que eu quero que você leve para sua casa. 2 movimentos. Primeiro, renuncie ao silêncio da sua fé. Renuncie ao silêncio. Não caia na espiral do silêncio. Não fique tímido. Não fique tímido. Não negue quem você é em Cristo Jesus. Se você teve de fato uma experiência, não uma experiência intelectual, eu vou dizer assim, eu vou fazer como os antigos pais da igreja faziam. Vou usar um vocabulário dos antigos pais da igreja. Uma experiência mística com Cristo Jesus. Porque a experiência mística com Cristo Jesus, você sabe exatamente quem Ele é. Sabe? Essa experiência mística com Cristo Jesus é o preencher do seu coração. Você sabe de fato que Ele é o seu Senhor, não há dúvida nisso. Então, se você teve essa experiência, não caia na espiral do silêncio. Agora, se você não teve essa experiência, e o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração nessa manhã, você pode se dobrar a esse Jesus e falar: eu quero transformar a minha vida a partir do teu evangelho. E por último, renuncie o controle da sua vida. Renuncie ao silêncio e renuncie ao controle. Você tem controlado a sua vida, traçado os planos para a sua vida, mas o Provérbios, acho que no capítulo 16, se eu não estiver enganado, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você não tem o controle sobre quem você é. Renuncie. Dizer que você tem um controle, dizer que você tem um controle, é uma ilusão da cultura secular. Você não tem. Não tem. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra, que é santa e eficaz, viva, Senhor, mais poderosa do que qualquer coisa sobre a face da terra. A sua palavra nos convence, Senhor, dos nossos pecados. A sua palavra nos convence, ó Deus, das nossas idiosincrasias. A sua palavra, Senhor, nos convence de que nós somos necessitados da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa caminhada. Que o Senhor encha o nosso coração e ele possa transbordar da ação poderosa do teu Santo Espírito nessa manhã.
Renova as nossas forças, ó Deus. Renova a nossa coragem, Senhor, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.